linda, tudo bem com vocês? O passeio de hoje é um pouco diferente. Quem gosta de um bom futebol? Hoje eu estou aqui no estádio do Pacaembu para visitar o Museu do Futebol. E eu vou mostrar tudo para vocês, né? Vem comigo! A exposição principal do Museu do Futebol é um percurso envolvente e emocionante pela história do esporte e do Brasil. São 15 salas que ocupam 6.000 metros quadrados e instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que no Brasil o futebol é mais do que um esporte. É nosso patrimônio, parte da nossa cultura e da nossa identidade. O passeio começa na sala grande área, uma enorme galeria onde o visitante encontra uma coleção com centenas de reproduções de objetos que aludem à nossa memória afetiva, como com o futebol. Pins, botões, flâmulas, brinquedos, selos, figurinhas, cartões postais. A diversidade de itens nos traz a sensação de voltar no tempo e de lembrar da sala do nosso avô ou da brincadeira da infância. Nestas paredes, há muitas referências a craques e times brasileiros. Tente encontrá-las e não esqueça de olhar para cima. A sala grande área é o melhor lugar do museu para observar o avesso das arquibancadas do Pacaembu. Ao subir as escadas que levam ao primeiro andar, o visitante recebe as boas-vindas do Rei Pelé, o jogador de futebol mais conhecido do planeta. Crianças de todo mundo jogam bola, não importa em que condições, no asfalto, na praia, no bairro, na grama, de chuteira, de chinelo ou descalças. É pelos pés de crianças na sala Pé na Bola que o visitante será guiado para o ambiente seguinte. A sala Anjos Barrocos cria a dimensão etérea dos ídolos que ajudam a construir a história do futebol brasileiro, como se flutuassem no espaço. Ação compassada de atabaques, 27 jogadores de todos os tempos são homenageados. Entre eles, Julinho Botelho, Didi, Zagallo e Gilmar. Desde 2015, o Museu do Futebol inclui também jogadoras brasileiras, Marta, Formiga, Cici e Cristiano Roseira. Também estão entre os Anjos Barrocos. Na sequência, a Sala dos Gols apresenta grandes jogadas marcantes escolhidas por narradores esportivos e personalidades brasileiras. São 10 cabines interativas onde o visitante escolhe o que quer assistir. Logo ao lado, a Sala do Rádio, que celebra os locutores e o meio de comunicação que levou o futebol a todo o território nacional. Ainda nos anos 1930, são mais de 9 cabines interativas para o visitante escolher trechos de narração para ouvir e acompanhar em uma animação projetada. Na transição do primeiro para o segundo andar do Museu do Futebol, o visitante tem a oportunidade única de ver as entranhas de um estádio de futebol. A Sala da Exaltação foi criada a partir da abertura de uma passagem, antes inexistente, que leva a uma espécie de caverna formada pelos pilares de sustentação da arquibancada e o morro onde são assentadas as laterais do estádio do Pacaembu. É entre as pilastras que são projetadas imagens das torcidas do clube brasileiros, com um som altíssimo, seus gritos de guerra. É como se o visitante fosse levado para o meio de uma partida de futebol. No segundo andar, a exposição apresenta o seu eixo histórico. Uma sequência de salas apresenta ao visitante como o futebol chegou ao Brasil e se tornou o principal e mais popular esporte. Nas salas origens, fotografias que abarcam desde o final do século XXI até meados dos anos 1930. Um cenário instigante que nos joga ao Brasil urbano no início do século XX, quando o futebol ainda era amador e praticado nos clubes, somente pelos elites brancas. Mas nos chãos das fábricas, ruas e bairros populares, o povo trabalhador, pobre e mestiço também entrava no jogo e disputou a sério o direito de poder jogar futebol. A profissionalização marcou também a miscigenação do esporte, que se tornará décadas depois a cara do Brasil, menos para as mulheres. Desde 2015, o Museu do Futebol apresenta nessa mesma sala das origens como a trajetória feminina não teve o mesmo desfecho que a masculina. A participação das mulheres na prática do jogo também é na data final do século XXI, nos países europeus como Reino Unido, França e Espanha, e do início do século XX no Brasil. Ainda que por aqui jogassem em espaços diferentes dos homens, como os circos, há indício de uma presença feminina cada vez mais crescente, mais brutalmente interrompida a partir de 1941, quando um decreto-lei
do governo ditatorial de Getúlio proíbe as mulheres a prática esportiva. Na Sala dos Heróis, o visitante compreende como nos anos 1930 e 1940 configura-se uma ideia de Brasil que lança ao mundo o que nós teríamos de mais singular, a mestiçagem cultural e racial, presente na música, nas artes visuais, na dança, na culinária e também no futebol. São 20 personalidades dentre poetas como Carlos Drummond de Andrade, artistas como Tarsila do Amaral, intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, Leônidas da Silva e Domingos da Guia, jogadores negros que brilharam na história do futebol, são homenageados. A Sala Rito de Passagem marca uma inflexão no percurso, uma pausa dramática para reviver o trauma da derrota na Copa de 1950, no Maracanã lotado, estádio construído em menos de 2 anos para receber a primeira edição da Copa após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil chorou ao ver a derrota para os uruguaios. Nosso futebol nunca mais foi o mesmo depois desse episódio. Na Sala das Copas do Mundo, as glórias dos 5 campeonatos conquistados e a participação em todas as 20 edições do maior espetáculo esportivo do mundo. Pelé e Garrincha marcam a grandiosidade do futebol brasileiro nas décadas de 1960 a 1970. Ambos nunca perderam uma partida quando jogaram juntos. Têm estilos e trajetórias tão distintas quanto brilhantes e ganharam uma sala dedicada à alegria do futebol arte. Entre os dois ambientes, o Museu do Futebol exibe seu item mais importante, a camisa que Pelé usou na final contra a Itália na Copa de 1970. Na passarela radialista Pedro Luiz, uma pausa para contemplar o charmoso bairro do Pacaembu, tombado por seu plano urbanístico único na capital. Na Sala dos Números e Curiosidades, muita diversão com placas gigantes que contam as regras, recordes, frases engraçadas da história do futebol. 5 mesas de pebolim ou totó ensinam os esquemas táticos. A Sala Dança do Futebol apresenta belos filmes para quem ama relembrar jogadas espetaculares, dribles, gols e defesas. O canal 100 Cinejornal, que marcou época por seu modo de filmar as partidas, também tem destaque. E desde 2015, 3 filmes contam importantes feitos e lutas das mulheres no futebol, pioneiras, jogo bonito e campeonatos. O último trecho da exposição de longa duração traz na sala Jogo de Corpo, com as brincadeiras do campinho virtual e do chute a gol, e a sala homenagem ao Pacaembu, imperdível aos apaixonados por arquitetura e fotografia.